fazer uma análise da prova de Buritinópolis, da banca SEC, a prova que foi aplicada. Analise a tirinha abaixo do cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado Tejum, também conhecido como Quino, criador da personagem Mafalda. Mas por que tenho que fazer isso? Porque a mãe responde, porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. A Mafalda responde, se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nós diplomamos no mesmo dia, não foi? Já pulamos para a questão 2, porque a questão 1 foi anulada. Ao fazer um questionamento no primeiro quadrinho da tirinha, Mafalda expressa raiva, dúvida, indignação ou medo. Vamos lá. Mas por que eu tenho que fazer isso? Ela questiona. Bom, ela perguntando por que eu tenho que fazer isso. E esse ponto de interrogação já entrega a questão, porque é uma dúvida, né? Se está perguntando é porque tem uma dúvida em relação a algo. Então, gabarito da questão, letra B, 2. Questão 2, letra B. A questão 3. A resposta da mãe no segundo quadro da tirinha revela sua postura no momento do diálogo, que pode ser sintetizada pelas palavras abaixo, exceto sujeição, autoridade, superioridade ou arbítrio. O segundo quadrinho é esse aqui. Porque eu estou mandando e sou sua mãe. Bom, aqui tem superioridade. Tem autoridade, porque ela fala eu sou sua mãe e estou mandando. E também tem arbítrio, porque ela tem a arbitrariedade de falar com a filha dela. Então tem autoridade, tem superioridade e tem arbítrio. O único que não tem aqui é sujeição, porque sujeição é a filha que tem sujeição à mãe, não a mãe que tem sujeição à filha. Então, como pediu exceto, gabarito letra A. Questão 4. Por que eu estou mandando e sou sua mãe? A partir da frase acima extraída da tirinha, analise as informações abaixo. O período é composto por duas orações coordenadas. Vamos lá. A partir da frase acima extraída da tirinha, analise as informações abaixo. Por que eu estou mandando e eu sou sua mãe? O que é uma oração coordenada? É quando elas são independentes entre si. Porque eu sou sua mãe é uma oração que não depende da primeira oração. Porque eu estou mandando, elas são orações independentes. Se fosse dependente, seriam coordenadas. Como elas são independentes, porque eu estou mandando tem sentido e porque eu sou sua mãe também tem sentido. Então são orações coordenadas, mas não são subordinadas a uma à outra. Então a 1 está correta. A 2. A frase poderia ser reescrita corretamente da seguinte maneira, sem prejuízo do sentido proposto pelo autor. Eu sou sua mãe, porque eu estou mandando. E aí? Tem o mesmo sentido de porque eu estou mandando, eu sou sua mãe? Não, não tem o mesmo sentido. Porque sou sua mãe? Sou sua mãe porque eu estou mandando, não tem o mesmo sentido do que porque eu estou mandando, eu sou sua mãe. Essa segunda frase reescrita está alegando que ela é a mãe dela porque ela está mandando, mas ela não é mãe por estar mandando, ela é mãe por ter concebido ela, era mãe pelo fato de biológico de ter concebido sua filha. Ela não é mãe por mandar, porque o pai também manda e o pai não é mãe. Então essa 2 está errada. Então,
a 3. O E exerce função de conjunção e apresenta adição de ideia. Bom, porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Realmente esse E ele é uma conjunção aditiva, porque está adicionando a informação ao texto. Porque eu estou mandando já tem sentido, e esse E está funcionando como aditivo. Eu estou mandando e sou sua mãe. Então, o gabarito, letra B, certo? 1 e 3. A 2 está incorreta. A explicação. O que é um período composto? Período composto, enunciado linguístico constituído de duas ou mais orações. Pode ser período composto por coordenação, orações coordenadas, e período composto por subordinação, orações subordinadas. Então, período composto por coordenação são independentes sintaticamente, e período composto por subordinação são orações dependentes, subordinadas. Um exemplo, período composto por coordenação. Saímos de manhã e voltamos à noite. Saímos de manhã tem sentido sozinho, não precisa de complemento. Ele não é necessário que a segunda oração complemente a primeira para fazer sentido. Então, oração coordenada e aditiva. E essas orações coordenadas se dividem em assindéticas e sindéticas. Assindéticas sem conjunção. Se tirasse esse E aqui, ficasse saímos de manhã, voltamos à noite. Seria assindética, porque não teria essa conjunção. Coordenada sindética com conjunção. Mantendo esse E, será a oração coordenada sindética. Oração subordinada. Exemplo de oração subordinada. Exerce função de objeto direto do verbo da oração principal. Esse aqui é outro tema que não está diretamente relacionado à questão. Espero sozinho não tem sentido. Espero dá um sentido de ter a necessidade de ter um complemento para ele fazer sentido. Então esse complemento é a segunda frase. Espero isso. Espero que você vá bem no teste. Então, que você vá bem no teste é uma oração subordinada, porque depende de uma outra oração para fazer sentido. Questão 5. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. A respeito da utilização do se, analise as informações abaixo e encontre a alternativa correta. Indica uma concessão? Não indica uma concessão. Indica uma condição. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. Se eu receber a maioria dos votos, serei eleito. Se eu receber mais votação na eleição, serei eleito. É uma condição que ela está colocando aqui. Não é uma causa e não é uma adversidade. Gabarito, letra C. Condição. Tipo de conjunções e locuções. Causal, porque, que, por quanto, já que. Condicional, se, desde que, exceto se, caso. Concessiva, embora ele estudou muito, não foi aprovado. Conquanto, ainda que ele estude muito, não foi aprovado. Temporal, quando, enquanto, logo, que, assim que. Consecutivo, ele estudou tanto que foi aprovado. Consecutivo estabelece uma relação de consequência.
final, a fim de que, para que, comparativa, como, mais do que, assim, como, que, nem, à medida que, ao passo que, conforme, consoante, segundo, como. Classificação. Orações subordinadas adverbiais exercem função de adjunto adverbial. Vamos lá, um exemplo de oração subordinada adverbial. Chegou atrasado à reunião, porque o pneu do meu carro furou. Oração subordinada adverbial causal. Você será aprovada, porque estudou muito. A diferença, vocês devem analisar aqui a seguinte questão. A partir dessa conjunção, o que vem depois vai estabelecer sentido com o que vem anteriormente. Então, você ser aprovada é a causa de... você estudar muito é a causa de você ser aprovada. E qual a diferença de oração subordinada causal para a consecutiva? Na consecutiva, a consequência está após. Na causal, a causa está após. Então, essa nomenclatura ela vai analisar a que está após o que está após a oração, após a conjunção. E o que essa oração que está após a conjunção está fazendo no período como um todo? Bom, estudar muito é a causa de ser aprovada. Conseguir a aprovação é a consequência da dedicação. Então essa é a diferença basilar de oração causal e oração consecutiva. Essa segunda parte, conseguir a aprovação, é a consequência da dedicação. Já aqui, a segunda parte é a causa. A causa dela ser aprovada é que estudou muito. Oração subordinada condicional. Estabelece uma condição, né, conforme já foi mencionado na última questão. Concessiva indica concessão. Conseguir a aprovação, embora não tenha tido muito tempo de estudo. Comparativa. Estabelece a comparação. Joana não estudou muito para avaliação, tanto quanto deveria. Joana não estudou tanto quanto o Paulo, por exemplo. Joana não estudou tanto quanto o Daniel. Está estabelecendo uma comparação. Ideia de conformidade, conformativa. Ele realizará a viagem conforme determinou o patrão. Estudei muito a fim de que fosse aprovado. Oração final. A fim de que fosse aprovado, estudei muito. Essa oração após a conjunção, o que ela estabelece em relação à oração anterior? Estabelece uma finalidade. Ele estudou muito com a finalidade de ser aprovado. Então, estudou muito para ser aprovado. Final, se for substituído para alguma coisa, então será final. Proporcional é uma ideia de proporção. Quanto mais eu estudo, mais fico preparada para a avaliação. Oração subordinada adverbiais temporais, expressa circunstâncias temporais. Desde que foi aprovado, João tem sido outra pessoa. Estabelece desde que, estabelece a relação de tempo. Questão 8. Observe as alternativas abaixo. Em todas elas, a palavra, seu respectivo plural, apenas uma está incorreta. Encontre. Essa questão, ela não tem gabarito correto.
uma vez que todas essas opções estão corretas, a banca deu como gabarito AD, porém AD está incorreta. Porque fogãozinho, o plural de fogãozinho realmente é fogãozinhos. Um erro aí da banca secta, porém ele não anulou essa questão. Então é uma questão bem polêmica, que eles não anularam, uma questão que está errada. E eu vou demonstrar o porquê. Palavras terminadas em vogal A, E e O, regra, acrescentam-se o S. Carro, carros, café, cafés. Fogãozinho é terminado em O. Então, o plural aqui é só acrescentar o S e já forma o plural correto da palavra fogãozinho. Só que a banca pediu a incorreta e deu essa D como gabarito. Então, uma questão que a banca errou, porém não anulou. Obra-prima, obras-primas também está correto. São dois nomes, dois substantivos. Quando for o caso de dois substantivos ou dois adjetivos, duas palavras variáveis, os dois vão para o plural. Charlatão e charlatães, está correto. Revólver e revólveres. A palavra terminada em R, Z ou N, regra, acrescenta-se o S. Exemplo, mulher, mulheres, nariz, narizes. Hífen, hífens. Palavras terminadas em S. Oxítonas tônicas na última palavra, acrescenta-se o S. País, plural de país é países. Paroxítona tônica na penúltima sílaba, o plural não se altera. Exemplos, lápis, lápis. O que é uma paroxítona? Uma paroxítona é quando a vogal tônica cai na penúltima sílaba. Lápis, a vogal tônica caiu no lá. País, a vogal tônica caiu na última palavra. Se caísse na antepenúltima, seria uma proparoxítona. Então, paroxítona, quando a vogal tônica lá, você pronuncia o lá com mais força. Lápis, uma paroxítona. Oxítona, país, quando a vogal tônica cai na última sílaba. País, você pronuncia o is com mais força. Oxítona e paroxítona. Palavras terminadas em M. E a regra é, substitui-se o M por ens. Plural de homem, homens. Plural de bem, bens. Palavras terminadas em ão, regra, podem ter três formas de plural. Exemplo, lição, lições, botão, botões. Charlatão, charlatães. Capitão, capitães. Irmão, irmãos. Cidadão, cidadãos. Palavras terminadas em A, L, OL e o L. Substitui-se o L por is. Animal, animais. Papel, papéis. Sol, sóis. Olha o plural de sol como é peculiar. Plural de sol, sóis. Azul, plural de azul, azuis. Terminados em AL, EL, OL e o L, substitui-se o L pelo is. Só você lembrar do sol, dos sóis. Se for oxítona, substitui-se por is. Fuzil, fuzis. Se for paroxítona, substitui-se por eis. Fóssil, fósseis. Palavras terminadas em x. Regra, o plural não se altera. Exemplo, tórax, tórax, látex, látex. Substantivo mais substantivo. Ambos os elementos vão para o plural. Exemplo, couve-flor. Dois substantivos, os dois vão para o plural. Couves, flores. Obra-prima, obras, primas. Conforme está
na questão também aqui. Obra-prima, o plural de obra-prima é obras-primas. Substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural. O verbo, como é uma palavra invariável, ele não varia de jeito nenhum. Somente o substantivo vai para o plural. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Porta-malas, porta-malas. Guarda-roupa, guarda-roupas. O plural de guarda-roupa é guarda-roupas. Substantivo mais verbo, somente o substantivo vai para o plural. Exemplo, pica-pau, pica-paus. Saca-rolha, saca-rolhas. Verbo mais verbos. Se for dois verbos, aí a forma não se altera. Ganha-pão, corre-corre, corre-corres. Palavras invariáveis. Advérbio, preposição, interjeição. Palavras variáveis. Regra, apenas o elemento variável vai para o plural. Abaixo assinado, abaixo assinados. Alto-falante, alto-falantes. Questão 9. Observe as alternativas abaixo. Em todas elas está a palavra e seu respectivo diminutivo. Apenas uma está incorreta. Encontre-a. Avião, aviãozinho. Via, viela. Xícara, xícarazinha. Está correto. Tábua, tabinha. O erro está incorreto na letra D. Porque o plural de tábua é tabuinha, não tabinha. Isso aqui ele usou uma variação linguística que ocorre, que a gente tem o costume de omitir o U, e a banca usou para poder o pessoal errar a questão, né? E realmente deu certo, muita gente errou, só que gabarito é a letra D. Pediu a incorreta. Diminutivo de tábua. A forma popular é tábua, tabuinha. A palavra tábua segue a regra geral de formação de diminutivos, que acrescenta o inho ou inha no radical, dependendo do gênero da palavra. E o diminutivo de via, mais comumente, é viela. A palavra viela é uma forma diminutiva já estabelecida no idioma. Palavras terminadas em vogal A, E, O. Acrescenta-se o inho masculino ou inha feminino. Exemplo, casa, casinha. Menino, menininha. Boneca, bonequinha. Palavras terminadas em R, L ou Z. Acrescenta-se o zinho, masculino. Zinha, feminino. Exemplo, florzinha. Flor, florzinha. Papel, papelzinho. Paz, pazinha. Palavras terminadas em M. Regra, substitui-se o M por inho, masculino, e em A se for feminino. O diminutivo de homem, homenzinho. Diminutivo de jardim, jardinzinho. Palavras terminadas em ão. Substitui-se o ão por inho, se masculino, e inha se for feminino. Balão, balãozinho. Botão, botãozinho. Palavras terminadas em ditongos. Ai, ao, ei, ou e etc. Usa-se o zinho ou zinha. Anzol, anzolzinho. Anzolzinho. Chapéu, chapéuzinho. Palavras com diminutivos irregulares já estabelecidos. Isso aqui é as peculiaridades que não estabelecem as regras, que não cumprem as regras já estabelecidas, que fogem à regra comum, só que já está
estabelecido na gramática. Via, viela, mão, mãozinha, e pão, pãozinho. Nos casos de afeto ou ênfase, o diminutivo pode ser usado para expressar carinho ou afeto ou para suavizar o significado. Mãe, mãezinha, amigo, amiguinho. O diminutivo para indicar tamanho ou carinho, afeto, delicadeza, indicar tamanho menor, livro, livrinho, livro pequeno, com carinho. A questão 10. Do ponto de vista de acentuação gráfica, estão corretas as alternativas abaixo. Pediu a incorreta, exceto enjoo, averigue. Enjoo realmente não tem acento, foi abolido por ortográfico. Esse acento aqui foi abolido. Averigue não tem acento, porque é paroxítona terminada em E. Paroxítona terminada em E não tem acento. Ideia foi abolido também, o mesmo caso do enjoo, não tem acento, segundo a gramática. Júri. Júri teria acento, porque o júri é uma palavra paroxítona terminada em I. E as paroxítonas terminadas em I, elas têm acento. Então a única incorreta aqui é a letra D, que é a D, a palavra júri, acento. Paroxítona, júri, terminada em I. Acentua-se as paroxítonas terminadas em R, revólver, caráter, cadáver, martir. Acentua-se as terminadas em N, pólen, próton, nêutron. Acentua-se as paroxítonas terminadas em L, réptil, míssil, físsil, fóssil, terminadas em X, tórax, látex, terminadas em I, júri, terminadas em US, ônus, bônus, terminadas em algo, em uns, terminadas em PS, bíceps, fórceps, terminadas em A, acentuado, contil, ímãs, órfã. E não são acentuadas as paroxítonas terminadas em A, E e O. Por isso, averigue não é acentuado, porque é paroxítona terminadas em S. Os terminadas em I seria acentuado. A nova regra ortográfica. Essas palavras merecem ser decoradas porque, de acordo com a nova regra ortográfica, perderam acento. Os ditongos ei, oi perderam acento nas palavras paroxítonas. Paroxítonas, a penúltima sílaba mais forte. Se a vogal tônica for a penúltima, é uma paroxítona. Os ditongos são duas vogais na mesma sílaba. Ideia, perdeu acento. Geleia, perdeu. Coreia, estreia. Colmeia, odisseia. Assembleia, jiboia, boia, joia, heróico, debilóide, paranoico, espermatozoide. Fiquem ligados, palavras terminadas em ou perdeu acento. Vou não é mais acentuado. Agora se escreve assim: vou, lei, enjoo e veio. Agora a questão da matemática. Analise a sequência abaixo. Obedecendo a mesma sequência lógica, o próximo número será. Nesse tipo de questão, o que vocês devem fazer? Vocês devem estabelecer uma relação com o primeiro, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. O que mudou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e sucessivamente. Vocês devem fazer isso. O que mudou do 1 para o 2? Bom, aumentou 1. O que mudou do 2 para o 3? Aumentou mais 1. O que mudou do 3 para o 5? Aumentou 2. O que mudou do 5 para o 8? Aumentou 3. O
que mudou do 8 para o 13? Aumentou 5. Vou apagar aqui que essa letra muito feia. Aí, qual é o padrão? O padrão você deve estabelecer nesses números que vocês colocaram embaixo. 1, 2, 3. Qual é o padrão aqui? Bom, o número posterior é a soma dos dois números anteriores. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. Então, o próximo aumento que terá será 3 mais 5, será de 8. E assim sucessivamente, se tivesse mais números. Então, o próximo número será qual? Será 13 mais 8, que vai dar o resultado de 21. O próximo número aqui é o número 21. E o gabarito da questão, letra B. Segunda questão. Maria estava cozinhando o gás e o gás acabou. Ao ligar na distribuidora, recebeu a seguinte informação: para entregar em sua residência, o valor é 110, mas para retirar direto aqui na distribuidora, o valor é 89,90. Como é 10 centavos de diferença, pode arredondar para 90 para facilitar o cálculo. Então, de 90 aumentou para 110. Qual é o acréscimo que a distribuidora cobra para entregar na residência? Menos de 18%, aproximadamente 18,25%, aproximadamente 22,4% ou aproximadamente 25%. Para calcular o acréscimo percentual, devemos comparar o valor da entrega com o valor da retirada no local e subtrair-se. Aqui no caso seria... O que aumentou? Bom, aumentou R$20. De 110 aumentou de 90 para 110, então aumentou 20. Então, o que vocês vão fazer? O cálculo a ser feito é quanto por cento é 20 de 90. Esse cálculo é feito da seguinte forma. Vocês devem pegar esse 20 e dividir por 90. Bom, 20 por 90 não dá. Coloca o 0. Adiciona a vírgula. 200 dividido por 90 dá 2 vezes 9, né? Então vai dar 180. Sobrar aqui, sobra 20. A partir do momento que for sobrando, vocês vão adicionando. Como já adicionou uma vírgula e um zero, não precisa mais adicionar mais zeros aqui. Você pode adicionar um zero aqui e realizar a soma novamente. 200 dividido por 90 dá a mesma coisa, mais 180, né? Dá 2 vezes 90, com o resto de 20. Bom, achamos 0,22. 0,22 convertendo para a porcentagem, temos 22%. Com essa informação aqui de 22%, você já chega no gabarito da questão, que a única que tem 22 aqui é a letra C. Então,
gabarito correto, a letra C, 22,4%. Questão 13. Larissa e Antônia recebem juntas R$300 de mesada. Considerando que Larissa recebe 50 a mais do que Antônia, o valor da mesada de Larissa é... O valor da mesada de Larissa é... Esse tipo de questão você resolve de uma forma bem simples, que eu vou passar para vocês agora. Inicialmente, você pega o valor que uma recebe mais que a outra e tira do valor inicial. Então, 300 menos 50 igual 250. Agora que você já debitou o valor que uma recebe mais que a outra, você pode estabelecer um valor para cada uma, para Larissa e para Antônia. Larissa recebe, dividiu o que sobrou, 125. Antônia também recebe 125. Bom, o que vocês devem fazer? Se Larissa recebe R$50 a mais do que Antônia, então vocês devem adicionar aqueles R$50 que foi retirado aqui. Que vai dar 175. 175, gabarito letra C. Por que que não é 200? Bom, se você fazer essa conta muito rápido, você vai achar o número de 200. Mas se você observar bem, não faz sentido. Se Larissa ganha R$50 a mais que a Antônia e elas juntas recebem 300, então esse cálculo daria 350, que é um número maior do que as duas recebem junto. Então, o gabarito correto é a letra C de casa. Questão 4. João gasta 1/4 do seu salário para pagar as despesas com o mercado, sacolão e açougue. Do valor restante, 1/4 vai para as despesas escolares de seu filho. E 1/3 vai para as despesas médicas. Considerando que seu salário líquido é R$5.000, quanto sobra para as demais despesas? Essa questão 14 é uma questão que não tem gabarito. A banca, ela deu o gabarito como C, sendo essa, só que essa não é a resposta. Não. Fazendo o cálculo todo, você não chega a esse resultado, porém a banca não anulou. Infelizmente, é comum nessas bancas pequenas de não anular as questões mesmo estando erradas. Infelizmente, isso acontece muito. Vamos fazer o cálculo. João gasta 1/4 do seu salário em despesas gerais. 1/4 de 5.000 é 250. O resto do salário após a despesa, após gastar 1.250, que é 1/4 de 5.000, sobra 3.750 euros. Bom, ele pegou 5.000, pega 5.000 e divide por 4, e você vai achar 1.250. Então, 1/4 de 5.000 é 1.250. Então, se ele gastou 1/4, será 5.000 menos 1.250, sobrará no primeiro gasto 3.750 euros. Na segunda despesa, também 1/4,
Só que aqui é 1/4 de 3.750, não é 1/4 de 5.000. Então deve pegar 3.750 e dividir por 4. E chegar no valor 937,50. Passo 4. O resto do salário após a despesa escolar, o que resta é, bom, se restou, se gastou mais 1/4 de 3.750 é 937,50, então será 3.750 menos 937,50. Do que resta, sobrou aqui, então, no caso, o resultado será 2.812,50. Como você faz esse cálculo de diminuir quando tem um número fracionário? Bom, o 7 se divide por... Você deve isolar esses 50 aqui, isola ele e faz a diminuição normal. 7 diminui-se por 0, diminui-se por 7, subtrai por 7, não, então você vai pegar um emprestado, aqui vai ficar 4, e aqui vai ficar 10. Sete menos 10, 3. Aqui já mudou, não será o 5 menos 3, será o 4, porque emprestou 1 por 0. Então 4 menos 3, sobra 1. Vamos para o seguinte, 7 menos 9 não dá, então tem que pegar o emprestado. Aqui vai transformar 2 e aqui vai virar um 17. 17 menos 9, 8. 17 menos 9, 8. Aqui sobrou um 2, esse 2 irá descer. Lembra daqueles 0,5 que eu falei para isolar? Digamos que aqui sobrou R$3 e R$3 menos 50 centavos vai dar 2,50. Então só você colocar o número normal, 2, 8, e dos R$13 diminui 50 centavos, que ficará 12,50. Então ficou 2.812,50, que é o que sobra da segunda despesa. Agora, o quanto sobra da terceira?
da terceira, no terceiro desconto é 1/3, então será 2.812,50 dividido por 3. Aqui vai dar 937,50. 28 dividido por 3 dá 27. Dá 3 vezes 9, dá 27. Então dá 9 3 vezes e sobra 1. Dividido por 3, 11 dividido por 3 dá 3 vezes 3, né? Dá 9. Com o restante 2. Então aqui o restante 2. Aqui sobrou 1. E aqui sobrou 2, porque desceu 1 e aqui ficou 11. Agora sobrou 2, vai descer o 2. Descendo 2, aqui ficará 22. E 22 dividido por 3 vai dar 7, né? 3 mais 3, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 3. Vai dar o 7. Com o resultado 21. Vai dar 7 3 vezes e vai sobrar 1. Sobrando 1 novamente. Vai descer o 50 junto com a vírgula. Aqui vai ficar 150. 150 dividido por 3 vai ser 50 para cada. Então o resultado será 937,50. É o que sobra. E no final aqui você deve subtrair esse 2.812,50 menos 937,50 e vai chegar no resultado 1.875, que é um resultado que não tem na
resposta 1875. Não tem nas respostas. Aqui a banca deu como 1562. Então, questão 14 sem gabarito. Esse cálculo todo, tá no fim, não tem gabarito. Questão 15. 6 amigas resolveram viajar para a Chapada Diamantina para conhecer o Morro do Pai Inácio. Após percorrer a íngreme trilha e chegarem ao topo, foram usufruir da paisagem e tirar fotos. Pergunta-se de quantas maneiras diferentes elas podem se posicionar. Bom, é uma questão de permutação simples. Gabarito letra D, elas podem se posicionar de 720 maneiras diferentes. Vamos supor que seja uma turma e a primeira se posicione aqui. Tem 6 opções para se posicionar no primeiro lugar. No segundo lugar, tem 5 opções. No terceiro lugar, tem 4 opções. No quarto lugar, tem 3 opções. No quinto lugar, tem 2 opções. E no sexto lugar, tem uma opção. Então, o cálculo será 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360. 360 vezes 2, 720. 720